gente, tudo bem? Bom, vamos continuar falando então de islamismo, né? Então, o mundo muçulmano, como é que funciona um pouquinho. Temos um outro vídeo que fala da Arábia pré-islâmica e das transformações da Arábia com o advento do islamismo. Agora, vamos ver um pouquinho quem era Maomé, o que ele fez e alguns preceitos do islamismo, tá bom? Não esquece... Estou esperando diminuir a gritaria. Não esquece de curtir a aula, não esquece de se inscrever no canal para não perder as próximas, beleza? Seguinte, quem é Maomé? Maomé é um cara de uma tribo da Arábia pré-islâmica, evidentemente, chamada Quraishita. A tribo dos Quraishitas é a tribo que governava Meca, mas Maomé ele não estava diretamente relacionado ao governo de Meca. Ele era uma parte mais simples, mais rudimentar aí, dessa tribo dos Quraishitas. Então não era uma figura importante em Meca, pelo contrário. Maomé era conhecido como Al-Amin, ou seja, o puro, o justo, se você preferir. E se você lembrar que a gente está falando de um bando de comerciantes, saqueadores, assassinos, violentos, você chamar alguém de o puro ou o justo, quer dizer que essa pessoa tem que ter algum diferencial, né? Ele era um sujeito comum, casado, tinha lá suas esposas, mas depois ele vai descobrir que ele é da linhagem dos grandes profetas da tradição judaico-cristã. Ou seja, ele vai perceber que ele é da linhagem de Davi, de Abraão, de Moisés, né, e do próprio Jesus, né? É da mesma, o anjo Gabriel que anuncia para ele a existência de Alá, né, do grande Deus, do único Deus, vai anunciar para ele que ele tem essa ascendência absolutamente fabulosa, absolutamente ímpar, né? Então, o Maomé está lá, vivendo uma vida de comerciante, casado, vai pro deserto meditar, entra em grutas para meditar, para desenvolver a espiritualidade dele, e aí vai ser apresentado para ele, pelo anjo Gabriel, né, a palavra de Alá, né? O Maomé no começo acha meio estranho, fala, pombas, mas por que eu, né? Por que vai me escolher? Conversa com a mulher dele, e a mulher dele, uma das mulheres dele, a Khadija, vai dizer o seguinte, Maomé, né, o Deus apareceu para a mulher de um carpinteiro, Deus apareceu para um pastor, por que não pode aparecer para você que é um comerciante? Fala, não, realmente, e de fato o anjo Gabriel volta a aparecer para Maomé e pede para que o Maomé recite, ou seja, né, diz para o Maomé, Iqra, né, Iqra, recite. E o Maomé fica meio cabreiro, mas começa a recitar e a sonoridade dessa recitação, desse Quran, vai chamando a atenção das pessoas que passam a escrever o Quran, a recitação, né? E essa recitação vai acabar compondo um livro que a gente chama de Corão, né? Al-Quran, o Corão, né? A recitação em árabe. A recitação vai trazer quais preceitos, né? Basicamente o seguinte, você deve se submeter a Alá, que é o principal, na verdade é o único Deus. Então não existem 200, esses 200 deuses que havia na Arábia pré-islâmica são na verdade manifestações deste mesmo Deus, deste grande Deus. Então você deve se submeter a ele, né? Muçulmano quer dizer submisso, islamismo quer dizer submissão, né? Então a religião islâmica que tem os seus muçulmanos, tudo bem? Esses muçulmanos, como eu já falei no outro vídeo, esses muçulmanos devem se considerar todos um único grupo, né, de uma única população submissa a Alá. Por isso a gente fala do conceito da Ummah, esse sentimento de pertença a essa comunidade muçulmana, a essa comunidade submissa. Eles têm um preceito muito importante que é o jihad. Jihad, numa tradução muito simples, quer dizer esforço. Esforço. Mas é guerra santa. Esquece, quer dizer esforço. Esse esforço a gente pode dividir em pelo menos 3 tipos. Primeiro, um esforço mental. Depois, um esforço intelectual e um esforço físico. Pelo esforço mental,
eu vou chamar a necessidade que o muçulmano tem de manter a sua cabeça funcionando apenas com pensamentos puros, com pensamentos limpos, com pensamentos que o mantenham na fé, na tradição da religião e no caminho, né, para chegar no paraíso. Né? É muito difícil, imagina você passar aí a vida inteira sem pensar bobagem, não dá. Né? Então é um esforço muito grande que o muçulmano tem que fazer. Até por isso o muçulmano não ingere bebida alcoólica, porque ele sabe que se ele tomar bebida alcoólica tem uma chance enorme de pensar besteira. Né? Não é assim? Você conhece alguém que já tomou bebida alcoólica e fez bobagem? Então, o muçulmano, para não correr o risco de fazer bobagem, não consome bebida alcoólica. Tá bem? Então, um esforço mental. Depois eu tenho um esforço intelectual. Esse esforço intelectual significa de entender a palavra de Deus, compreender a doutrina, compreender o significado, né, do Corão e o recado, a mensagem de Deus para essa comunidade muçulmana. O esforço mental, manter a mente limpa, pura. O esforço intelectual, compreender a palavra. E depois tem o esforço físico. Esse esforço físico pode ser, por exemplo, jejuar durante o Ramadã. Né? O Ramadã que vem aí de junho a agosto, né? Esses 40 dias aí, por aí, que o sujeito não pode comer nada com o sol exposto e também não pode banquetear de noite, né? Que senão não tem graça, né? Você não come nada o dia inteiro, no fim do dia vai lá, faz uma paeja, quer dizer, não serviu. Né? Você tem que ter um esforço de se manter puro, comer o mínimo, tomar uma aguinha e tal, né? Um esforço, então, esse jejum do Ramadã. Um outro tipo de esforço físico pode envolver também a batalha, pode envolver também a guerra. Então, vem daí uma confusão do significado da palavra jihad para a expressão guerra santa. Guerra santa é um conceito cristão, não é um conceito muçulmano. Os cristãos fizeram guerra santa nas cruzadas, não os muçulmanos. Né? Então, muitos da comunidade cristã identificam esse esforço físico que pode envolver guerra como uma guerra santa, mas a ideia é muito mais ampla que essa, né? Você percebeu? Para além disso, os muçulmanos precisam praticar o Hajj. O Hajj significa a migração, né? Eles precisam ir até Meca, né? Porque Meca é o centro religioso, o Maomé destruiu as estátuas, as 200 estátuas, lá deixou só a Pedra Negra, né? E aí você precisa sair de onde você mora, ir até lá e cultuar, fazer esse exercício espiritual, né? Dessa peregrinação até a cidade de Meca. Isso é o Hajj. Temos também o Salat. Salat é o hábito de orar 5 vezes por dia voltados para Meca. Né? Aquela situação que a gente vê em filme, vê na televisão o tempo todo, do sujeito se prostrar, quer dizer, ele abaixa, encosta a cabeça no chão em sinal de submissão, 5 vezes por dia ora, voltado para Meca. E o Zakat. Zakat é doar esmolas, dar esmolas. Um muçulmano precisa dar esmolas. Para quem? Para quem precisa. Não através da igreja, não através da religião, mas direto para a pessoa que precisa. Você deve ajudar aquele que precisa. Tudo bem? Essas daqui são algumas características, então, só para a gente lembrar. Belezinhas? Não se esquece de curtir o canal, de curtir a aula, não se esquece de se inscrever no canal. Tá bom? Abraço, até mais.